Imagine que criaturas bizarras estão atacando pessoas na cidade. Agora imagine que para tentar resolver esse problema com essas criaturas, você decide chamar um velho conhecido. É isso que nós vamos ver na história de Abará. Se você não quiser se transformar em uma criatura aterradora, de você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar desse mangá ou desse canal. E eu digo para vocês também seguirem no Instagram a Bruno Mangás. É graças a eles que eu estou conseguindo trazer vários mangás que não são publicados aqui no Brasil, como Pumpkin Nine, a Kaiju número 8, entre outros mangás que não são publicados aqui no Brasil. E vale lembrar que eles não tem só mangá lá, eles também tem light novels, eles também estão até mesmo agora trazendo livros japoneses que ajudam você, que é igual eu, que está estudando o idioma, a aprender muito mais. Então vou deixar o link da loja deles aqui na descrição, segue lá eles que eles têm um trabalho maravilhoso, tenho certeza que vocês vão curtir o trabalho deles. Mas de tudo isso eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com um homem chegando desesperado até um consultório médico. Ele fala que ele está desesperado porque a mão dele simplesmente não para, ela está se movimentando a todo momento. Até que por algum motivo esse homem acaba meio que se transformando em uma criatura bizarra. Mas então vamos para uma espécie de fábrica onde uma mulher se aproxima de um garoto chamado Kudou. Essa mulher fala que foi difícil encontrar ele, mas que ela precisa da ajuda dele agora. Só que o Kudou, ele fala que ele não vai mais ajudar ela, ele não quer mais estar envolvido nesse tipo de coisa. Só que é quando ela comenta que um Gauna branco acabou aparecendo ali na cidade. O Kudou ele fica bastante assim tenso, só que mesmo assim ele se recusa a ajudar. O Kudou, mesmo falando que não ia ajudar ela com esse Gauna branco, ele decide ir até lá. E ele então ativa uma espécie de armadura negra e ele vai combater esse Gauna branco. Essa criatura, o Gauna branco, ele tá fazendo uma chacina ali na cidade e é quando o Kudou chega para confrontar ele. É uma luta bastante visceral, bastante brutal, porque aquela criatura parece que não fica mais fraca. Quanto mais o Kudou tenta atacar, mais ela revida, mais ela ataca, até que finalmente o Kudou consegue derrotar essa criatura. Um tempo depois é mostrado que aquela mulher que foi conversar com o Kudou acabou sendo presa pela polícia e eles levantando os dados dela para saber quem ela é, eles não conseguiram identificar exatamente quem ela é, eles sabem que ela simplesmente trabalha para o governo. E eles também se perguntam quem é aquele garoto que derrotou aquela criatura, só que acabou ficando, digamos assim, desmaiado ali naquele lugar. O problema é que eles não encontram nada desse garoto, data de nascimento, familiares, residência física, eles não encontram nada a respeito dele. Então, como aquela mulher conversou com ele antes de tudo isso acontecer, eles decidem conversar com ela. Só que aquela mulher, ela se faz meio que de desentendida. Acontece que em um outro local, nós conhecemos umas pessoas meio estranhas. Um dos homens que está ali, ele fica surpreso porque a Gauna branca foi derrotada e ele não entende como que isso seria possível. Até que eles comentam que o Kudou estava lá. Eles descobrem que ele até mesmo estava usando um nome falso, que na verdade o nome dele é Denji. E eles descobrem que aquela mulher que foi conversar com o Denji, na verdade traiu eles, porque ela estava junto com eles, só que ela acabou envolvendo o Denji nisso. Só que ele fala que não tem problema nenhum, que ele vai resolver esse problema. Ele então fala que ele vai colocar uma mulher para resolver isso, uma mulher chamada Nayuta. É revelado que depois da batalha com o Gauna branco, o Denji acabou ficando petrificado em um canto ali daquele local, como eu comentei. Só que o detalhe é que parece que ele simplesmente ficou preso no chão, como se tivesse fundido a estrutura daquele prédio. E é quando uma mulher, também com uma armadura negra, ataca o Denji. O Denji, ele acorda, ele tenta vencer aquela mulher, só que ele não consegue, ela é muito forte e ela acaba vencendo ele, arrancando a espinha dele. Depois de toda essa confusão, a ideia era que aquela mulher vencesse o Denji e levasse o corpo dele de volta para aquela base. Acontece que parece que aquela mulher tem outros planos. E como a irmã mais nova não consegue controlar a irmã mais velha naquela forma, aquele homem decide simplesmente decapitar ela com uma bomba que tinha no pescoço dela. Depois de toda essa confusão, membros do alto escalão do governo chegaram ali para continuar com as investigações de tudo o que tinha acontecido, já que aqueles investigadores não tinham competência o suficiente para fazer isso. Isso causa até um desentendimento com eles ali, o investigador acaba até arrancando o braço de um dos membros ali. Um tempo depois, o chefe daquele investigador, ele até dá uma comida de rabo nele, falando que o que ele fez foi errado, que ele ia responder criminalmente. Só que aqueles membros do governo falaram que vão deixar isso para lá se eles simplesmente esquecerem essa investigação. E mesmo aquele investigador falando que não quer isso, ele não tem muita escolha.
Um tempo depois, aquela mulher, ela volta para aquela base onde aquele homem bizarro tá. E aquele homem, ele fala para aquela mulher, a tal do Homem, que ela não faz ideia da idiotice que ela fez. Ele tinha soltado aquele Gauna branco lá por um objetivo, ele não simplesmente soltou ele ali à toa. Só que ela fala que ele fazendo isso traria várias mortes de pessoas inocentes. Mas aquele homem fala que isso não significa nada para eles. E que pior de tudo, que ela meio que quase colocou uma espécie de criatura chamada de Genkiryu em risco. Nós descobrimos então que aquele homem conseguiu pegar aquela garota, né, que estava com aquela armadura, e que ele está até mesmo fazendo uma cirurgia para reconstruir a cabeça dela, para ela reviver, né? E é quando a Tadoromi, ela pergunta onde que tá o Denji. Um tempo depois, nós vemos uma senhora na casa dela quando ela começa a ouvir barulhos estranhos na casa do vizinho. Quando ela vai até lá, o vizinho tá praticamente meio que fundido na parede, e é quando ele começa a se transformar em uma criatura bizarra. O detalhe é que essa criatura que esse homem vira é tão gigantesca que ela consegue, em um piscar de olhos, matar várias pessoas, e ela tá praticamente se alimentando delas. Vendo que isso meio que causaria muito problema, aquele homem acaba liberando de novo aquela mulher com aquela armadura negra. Ela começa a lutar com aquela criatura gigantesca, ela tem bastante trabalho para vencer ela, só que quando ela percebe que aquela Gauna branca não tá sozinha, tem mais um Gauna branco ali com ela. A batalha com aquela Gauna branca, ela começa a ser bastante intensa, aquela mulher está tendo bastante dificuldade para vencer aquela Gauna. E é quando nós vemos que mesmo eles tendo falado que ficariam fora daqueles casos, os investigadores começaram a pesquisar e eles encontraram uma espécie de informante que meio que explicaria o que está acontecendo. Um dos investigadores, ele encontra esse tal pesquisador e ele explica para ele o que são Gaunas. Esse investigador descobre que Gaunas são praticamente seres misteriosos, que eles não conseguem nem mesmo explicar exatamente o que eles são. Mas ele fala que esses seres atacam principalmente seres humanos, e que conforme eles vão se alimentando dos seres humanos, eles conseguiriam devastar até mesmo uma espécie de mausoléu inteiro de humanos, tudo isso de uma única vez. Aquele investigador que estava à frente da investigação antes dela, né, ser derrubada pelo governo, ele não entende muito bem o que ele quer dizer com tudo isso, as informações estão bastante confusas, só que ele percebe que por conta de toda essa treta, toda essa batalha que está acontecendo, eles acabaram refugiando boa parte da população em uma espécie de estádio. E só então ele percebe que essa Gauna branca gigantesca está indo naquela direção. Aquele homem misterioso que estava, né, cuidando desse tal de Genkiryu, essa porcaria aí, ele começa a ter informações sobre essa Gauna que estava indo para essa espécie de estádio. E ele até tem fotos dessa criatura e por algum motivo ela simplesmente parou próxima daquele estádio. Enquanto eles estão debatendo o que eles têm que fazer, alguém acaba dando um tiro e matando aquele cara bizarro. É revelar que aquela mulher, a Tadoromi, ela tá tentando encontrar o Denji, só que com aquele pessoal ali ela não ia conseguir. Sem muita alternativa, aqueles investigadores acabam invadindo a base daquele homem também, e eles começam a invadir aquele lugar. Tem bastante tiroteio lá, muitas pessoas morrem. E quando a Tadoromi ela tá chegando no lugar onde possivelmente o Denji tá preso, alguém acaba dando um tiro na perna dela. E quando vão matar ela, aquele investigador acaba salvando ela. Aquela mulher não entende direito porque ele tá ali, só que ela pede ajuda para entrar naquela sala. Quando ela chega naquela sala, tem uma espécie de, digamos assim, volume no centro daquela sala, onde ela, usando um laser, ela acaba libertando alguma coisa que estava presa ali embaixo da terra. E enquanto isso, nós vemos que em outra base, a Nayuta, ela acabou recobrando a consciência do nada, só que os níveis dela, dos sistemas assim, respiratórios cerebrais dela, estão bastante anormais. Ela consegue se libertar daquela máquina que ela estava presa e ela mata todos os cientistas de lá. Em outro lugar, nós vimos que o Denji estava preso em uma espécie de casulo orgânico, alguma coisa do tipo, e que ele consegue se libertar de lá de dentro. E é dessa maneira que acaba a história de Abará. Abará, ele é um mangá bem complicado. Eu digo complicado porque quando eu vou trazer uma história de um mangá aqui pro canal é razoavelmente simples. Eu pego o mangá, leio ele, penso um dia inteiro e no final do dia eu vou e gravo os vídeos aqui pro canal. Basicamente é esse o processo de criação, não tem roteiro nem nada. Mas o problema é que o Abará eu tive que ler mais de 3 vezes para conseguir entender o que exatamente está acontecendo. Porque é tanto nome estranho, tanto termo que você não entende, que no começo eu até pensei se realmente esse era um mangá de início, se teria um mangá anterior a ele que eu precisaria ler para entender esse. Só que pesquisando eu percebi que não, ele é uma história com início, meio e fim.
Uma coisa que eu tenho que dizer é que as criaturas, esses tais Gaunas, que tem os negros e os brancos, eles são basicamente uma espécie de endoesqueleto orgânico praticamente, porque na maioria das transformações desses Gaunas, principalmente do Denji e daquela outra garota lá, a Nayuta, é como se os ossos deles saíssem e se transformassem naquela criatura, ali virando literalmente um endoesqueleto para eles. Agora, o que são essas criaturas? Bom, a única conexão que consigo fazer assim praticamente para todo mundo entender é que eles são praticamente Ghouls. Porque é dito no mangá que essas criaturas já existiram há muito tempo, só que elas foram meio que extintas. Tem pouquíssimas delas vivas ainda no mundo, saca? Então, é praticamente aquele negócio. Os humanos não sabem da existência deles, mas eles existem, eles matam humanos e eles fazem uma tragédia. É praticamente isso que a gente sabe. Um detalhe que eu tenho que ressaltar nessa obra é que, primeiro, o traço do mangá ele é muito legal, é muito gostoso. Eu gosto... É muito gostoso? Ui, que droga foi essa? Porém, um ponto é que nas cenas de batalha, principalmente envolvendo os Gaunas, o buraco fica um pouco mais embaixo. Porque o traço desse mangá, ele é todo sujo, ele é rabiscado, ele é todo assim cheio de sombras. Então quando tem dois Gaunas lutando, é difícil você identificar o que está acontecendo. Nas ilustrações que eu coloco durante os vídeos, vocês devem ter reparado isso. É difícil entender o que exatamente está acontecendo. Você sabe que tem uma briga lá, sabe que tá tendo um confronto bem assim, brutal, só que você não sabe exatamente quem tá batendo em quem, saca? Só quando, sei lá, um personagem X joga Y longe com um ataque, aí você fala, ah, beleza, esse daqui é fulano, esse daqui é ciclano. Tirando isso, quando eles estão no mano a mano mesmo, aí fica difícil de você identificar quem é quem. Um detalhe interessante é que esse mangá aqui, como vocês já devem ter percebido pelo nome do protagonista, Denji, ele inspirou o mangá também. O autor de Chainsaw Man, ele se inspirou bastante nessa história do Abará para criar a história do mangá. Tanto que se você for até ver a imagem do protagonista com o Gauna negro dele e do Denji transformado, você vê que tem uma certa assim, semelhança entre os dois. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Abará? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele aqui no canal? Se você quiser, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam da história até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Também não esqueça de seguir a Bruno Mangás no Instagram. Eles também tem uma loja na Shopee que também tá com o link aqui na descrição para vocês comprarem os mangás lá. Vocês também, se vocês procurarem o mangá lá e não tiver encontrando, vocês podem conversar com eles no Instagram que eles vão encomendar o mangá para vocês. Então segue lá que o trabalho dos caras é muito bom, como eu já falei, e muitos dos mangás que eu trago aqui no canal eu compro deles. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.